Eu quero saudar o papel da democracia. A democracia é instrumento, a imprensa é instrumento fundamental da democracia e se reafirma como tal num momento tão difícil da história do nosso país. Eu quero dividir essa homenagem com esses homens e mulheres que, na sua diversidade, me ensinam e me inspiram na Câmara dos Deputados. Eu que sou um deputado de primeiro mandato. Deputado Alessandro Molon, deputado Marcelo Freixo, deputado Fábio Tradi, deputada Margarete, deputada Natália, deputada Talíria, deputado professor Israel, meu fraterno amigo, inspiração na minha caminhada, deputado Orlando Silva, em nome dos quais eu quero saudar todos os deputados e deputadas e dividir esse prêmio com todos os deputados e deputadas que formam essa diversidade, que é a expressão da diversidade do povo brasileiro. Deputada Joênia também, que estava aqui conosco. Eu vou abrir mão, Silvio, de fazer um discurso para contar uma história que talvez signifique alguma coisa ao final. Um dia, uma família de retirantes nordestinos, lá de Quixeramobim, no interior do Ceará, para fugir da fome, soube que existiam terras no interior do Amazonas, num lugar chamado Paraná do Aduacá, hoje município de Inhamundá, à época município de Parintins. A dona Marinha e o seu Manuel José, quando viram os filhos crescerem, perceberam que só tinha um caminho para o futuro daquelas crianças e adolescentes, que era a educação, que era o estudo. Desatracaram uma casa flutuante, o que é muito comum no interior do Amazonas, e rebocaram a casa até a frente da cidade de Parintins, em frente de uma igreja que existe até hoje, a Igreja do Sagrado Coração. E foi lá que o seu Humberto, meu falecido pai, estudou. Mas quando chegou a época de... Eu esqueci de saudar meu amigo Rogério Correia também. Mas quando chegou a época de fazer uma universidade, não existia universidade no interior do estado do Amazonas. E o meu pai não tinha nem dinheiro, mas a maior dificuldade dele para ir para Manaus estudar, Tradi, não era a falta do dinheiro. É que ele tinha vergonha de ir para Manaus sem os dentes. Ele precisava comprar uma dentadura antes de ir para Manaus. E ele foi trabalhar na olaria dos padres, comprou essa dentadura, foi para Manaus, se formou em Direito na Universidade Federal do Amazonas, casou com uma professora, minha mãe, a dona Graça. Mas aos 39 anos ele saiu com toda a família. Seu Humberto, dona Graça, o Marcelo, filho mais velho, o Humberto II, a Glenda terceira, o Rodrigo mais novo, para um encontro de casais com Cristo, onde ele jogava uma partida de futebol. E nessa partida de futebol ele infartou e faleceu aos 39 anos, com o filho dele, o Marcelo, aos 12 anos, à beira do campo. E naquele dia eu abracei a minha mãe e disse a ela que ela podia contar comigo e que eu lutaria na minha vida para ser exemplo para os meus irmãos e para ser instrumento de mudança na vida das pessoas, de mais justiça, de que outras pessoas pudessem construir a história que eu construí. A minha mãe, uma professora, abriu mão de viver a vida dela para viver a minha vida e a vida dos meus irmãos. E eu conto essa história porque um dia desse eu estava sentado presidindo a sessão da Câmara dos Deputados e a minha mãe me mandou uma mensagem muito emocionada. E eu falei: mãe, o teu filho está sentado na cadeira que Ulisses Guimarães promulgou a Constituição de 1988. Isso é muito simbólico para mim, Silvio. Isso é motivo de muito orgulho para mim. Porque as constituições, elas são instrumentos que limitam a transformação das maiorias em tirania da maioria sobre a minoria. E o limitador é o que está na Constituição. Nós convivemos ultimamente com um negócio chamado opinião pública, que é absolutamente conjuntural e que se move com o vento. É a Constituição, nos direitos e garantias fundamentais, é a Constituição na garantia dos direitos humanos, é a Constituição na garantia da liberdade de imprensa,
É a Constituição na garantia do homem, da mulher, do brasileiro, da brasileira, de comer, de escolher seus representantes, de trabalhar, que estabelece a média que pacifica a sociedade e que transforma a maioria em democracia e não em tirania. Nós vivemos um momento muito sensível da vida do país. Esse momento não é um momento qualquer na vida do Brasil. É um momento de 600 mil famílias enlutadas. É um momento de 15 milhões de brasileiros sem a dignidade de poder ter um trabalho. É um momento de 20 milhões de brasileiros e brasileiras sem comer. É um momento da inflação beirando 2 dígitos, número recorde desde o Plano Real. É um momento de juros descontrolado e é um momento de um governo que não tem a mínima ideia do que fazer diante disso que não seja o mais absoluto populismo eleitoral e irresponsabilidade com o presente e com o futuro desse país. É nesse momento que eu aprendi, e eu sou um deputado do Partido Liberal, e é nesse momento que eu aprendi que existem valores que não pertencem à direita e à esquerda. Existem valores que têm natureza humanitária. O direito de um homem trabalhar, o direito de um homem comer, o direito de um homem viver num planeta sustentável do ponto de vista ambiental, o direito de um homem só poder ser punido nos estritos limites do que determina a lei. Esses valores não têm dono. Esses valores são humanitários. E esses valores são capazes de unir gente como eu, o Fábio Tradi, o Molon, a Thalíria e o Orlando Silva. E talvez por isso eu tenha, em tão pouco tempo, construído uma trajetória de aprendizado, de confiança e de tolerância com meus colegas deputados e deputadas com quem eu divido esse prêmio. Porque eu aprendi na vida, e quem entra na minha sala tem lá um quadro do Churchill e um quadro do Mandela, bem atrás da minha mesa. E as pessoas se surpreendem porque são 2 figuras absolutamente diversas do ponto de vista ideológico. Mas o Churchill foi um conservador, liberal, que acreditava na democracia, que acreditava na liberdade, que combateu o nazismo e sem o qual nós não teríamos a democracia moderna ocidental que nós temos hoje. E o Mandela era um progressista que teve a capacidade de sair da cadeia e não devolver aos seus algozes o ódio que os algozes entregaram a ele. Combateu intolerância com tolerância, com diálogo, com amor, com fraternidade. E é com tolerância, com diálogo, com amor, com fraternidade que nós procuramos fazer do Parlamento brasileiro um instrumento verdadeiro de mudança na vida das pessoas. Porque tudo isso aqui só tem sentido se entrar pela porta da casa das pessoas. Longe de nos envaidecer, meu amigo Molon, isso deve servir para reafirmar o nosso compromisso com os mais humildes, o nosso compromisso com aquela gente que hoje cata comida no carro de lixo, recolhe ossos nos restos de um açougue. É essa gente que precisa de nós. E é essa gente que eu tenho certeza que a maioria dos homens e mulheres que compõem o parlamento brasileiro são capazes de dar-se as mãos para enfrentar as mazelas do Brasil e para construir um novo tempo. Não se constrói um novo tempo com autoritarismo, não se constrói um novo tempo com intolerância, não se constrói um novo tempo sem diálogo. É a democracia, a tolerância, a diversidade e o diálogo que nos vai fazer retomar um caminho de prosperidade. Muito obrigado. Eu saio daqui muito emocionado, mas longe de estar envaidecido, eu saio daqui com uma responsabilidade ainda maior de servir ao povo brasileiro. Minha gratidão a Deus e ao povo do Amazonas que me permitiram estar vivendo esses momentos tão bonitos da minha vida e da minha história. Minha gratidão à minha mãe, aos meus irmãos, ao meu pai, e em especial à minha esposa que me acompanha e aos meus filhos
que são as vítimas da nossa ausência. Às vezes eu não consigo falar com os meus filhos, porque eu chego, eles estão dormindo, saio já para trabalhar, viajo logo depois. E agora eu resolvi escrever cartinhas para eles e deixar na beira da cama, para que quando eles crescerem, a Marcela, de 8 anos, o José, de 5 anos, o Gabriel já tem 24, já entende melhor, eles possam entender que a ausência do pai deles é para que outras crianças possam ter o futuro que, com muito estudo e com muito trabalho, eu posso oferecer a eles. Muito obrigado.